Maravilhosos e maravilhosas, estamos de volta. Sim, chuchus, lindos e lindas do meu coração, para o nosso terceiro e quase último modelo atômico, que eu digo quase, vocês vão entender mais para frente. Lindos e lindas do meu coração, sim, o modelo dele, do maravilhoso, do fantástico, do inigualável Ernest Rutherford. Queridos do meu coração, queridos do meu coração. Ernest Rutherford foi um químico aí britânico incrível, né? Que era, na verdade, discípulo, sim, estudante no laboratório de Cavendish, do próprio adivinha de quem? Ele era, na verdade, mentorado, tutorado pelo próprio J.J. Thomson. E como não poderia ser diferente, chuchus do meu coração, ele acreditava na estrutura proposta do pudim de passas de J.J. Thomson. Pois bem, queridos, o que ele queria, portanto, estudando a radioatividade, porque o Ernest Rutherford ficou muito conhecido por causa da determinação das partículas radioativas, partículas barra onda, né? Partículas como, por exemplo, a partícula beta, já se conhecia, mas ele fez um experimento que envolvia essa partícula beta. A radiação gama também, que o pessoal até mesmo confundia por vezes como sendo a radiação X, e a partícula alfa, que essa sim foi estritamente descoberta por ele, tá maravilhosa no meu coração. E ele tinha então o foco de estudar essa radioatividade e, portanto, entender como é que essa radioatividade, na verdade, poderia ajudar na determinação do modelo atômico de J.J. Thomson. Pois bem, chuchus, segundo Rutherford, se o modelo atômico de Thomson estivesse correto, no momento que as partículas alfa fossem emitidas em direção à estrutura atômica, elas atravessariam direto, todas elas, sem exceção, 100% dessas partículas alfa extremamente maciças e positivas, atravessariam direto a estrutura do átomo sem sofrer nenhum desvio. Mas, maravilhosos, a ciência tem seus revés. E não foi muito bem isso que ele observou, não. Na verdade, ele observou resultados fantásticos, para além daquilo que ele podia imaginar, junto com os seus, digamos assim, orientados, seus alunos também, Geiger e Martin, que foram os caras que botaram a mão na massa para propor o mais belo experimento científico que Rutherford já havia criado, e um dos maiores da ciência, sem dúvida nenhuma. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. O que eu queria mostrar para vocês nesse momento era a organização do modelo de Ernest Rutherford, baseado nesse experimento aí que eu vou falar para vocês sobre o experimento da folha de ouro. Mas calma, lindos do meu coração, o que acontece, na verdade, maravilhoso, é que o átomo, então, ele não tinha mais aquela distribuição circular, uniforme de elétrons ao redor do centro. Não, ele tinha regiões específicas, esses elétrons, onde eles possuiriam, lindos do meu coração, na verdade, eles possuiriam órbitas bem definidas num local conhecido, maravilhosos, como eletrosfera, tá? A esfera do elétron, eletrosfera, fechou? Então a eletrosfera seria o local no qual esses elétrons habitariam, portanto, lindos, o átomo, e no centro desse átomo estaria a região, na verdade, conhecida como núcleo, tá? Núcleo atômico. Aqui eu começo já a falar de núcleo atômico. Pois bem, esse átomo, portanto, a partir dos resultados observados, né, e das conclusões obtidas por Rutherford e sua equipe, chegaram a essas afirmações. Primeira, na verdade, o átomo, ele é um grande vazio. Esqueci aqui as aspas. Por quê? Um grande vazio. Porque, na verdade, a proporção que existiria entre o núcleo atômico, tá, e a eletrosfera
seria na proporção, por exemplo, de 1 para 90, ou melhor, 1 para 10 mil de tamanho. 90% da distância, na verdade, entre o núcleo e a eletrosfera, 90% dessa distância seria um grande vazio. Tá maravilhoso? Seria um grande vazio, certo? Só que, como eu já adiantei para vocês, os elétrons estariam ocupando essa porção desse grande vazio. Então não seria tão vazio assim. A grande questão é a seguinte. Lembra lá que Thomson, junto com Millikan, determinou que a massa do elétron era algo em torno de 9,1 vezes 10 a menos 27, aliás, menos 31 quilogramas, menos 31 quilogramas? Pois bem, lindos do meu coração, isso é uma massa irrisória. Então, perto de toda a massa contida no núcleo, já que a estrutura do átomo que é mais massiva é a estrutura do centro dela, essa massa do elétron seria, portanto, ridiculamente pequena, e por isso que a gente considera como sendo um grande vazio dentro do meu coração. Então, os elétrons estariam orbitando essas trajetórias ao redor do núcleo determinadas de eletrosferas, enquanto que no núcleo você encontraria a maior parte da massa do átomo, você encontraria inclusive a partícula descoberta pelo próprio, Pelo próprio Rutherford, denominada de próton, tá? Se o próton, a partícula positiva existente no núcleo, a partícula, na verdade, que daria a maior parte da massa do átomo. No entanto, chuchus do meu coração, o Rutherford sabia dessa limitação, porque se eu estou pegando uma região do átomo que, se fizermos uma pequena comparação aqui, seria, por exemplo, a pontinha de um alfinete espetada, tá? de uma agulhinha espetada, no centro do Maracanã, enquanto que a eletrosfera seriam os anéis superiores, a proporção é mais ou menos essa, e você concentra todo um número de partículas positivas aqui no meio muito grande e avantajados, você tem um primeiro problema do modelo atômico dele. Qual é a primeira falha? Portanto, lindos do meu coração, a primeira falha que a gente tem, levando em consideração esse modelo, justamente a primeira falha do modelo seria como que você explica a não repulsão então desses prótons de dentro do núcleo? Já que eles têm a mesma carga, mesmo sinal, como é que na verdade existe essa aparente estabilidade do núcleo? Ele não consegue explicar segundo essa primeira ideia então. Então o primeiro ponto, a primeira falha que a gente tem dentro do meu coração, né, é não explicar a estabilidade nuclear. Então ele não explica a estabilidade nuclear, certo? Nuclear. Chuchus! Só que o segundo ponto era mais crucial. A gente vai entender mais para frente como é que esse ponto ele foi desenvolvido, mas eu queria adiantar para vocês aqui que o segundo ponto, o segundo momento de falha desse modelo atômico está relacionada, na verdade, ao comportamento da mecânica clássica, tá? A mecânica clássica. Chuchus, ele não conseguia explicar como é que um elétron de carga negativa ele conseguiria se manter estável ao redor de um centro positivo, de um núcleo positivo, sem colapsar, sem começar a estabelecer uma trajetória em espiral em direção ao próprio núcleo e de repente, não sei se seria mais ou menos esse barulho, mas colapsar justamente com o centro desse átomo, certo? Enfim, esse é um ponto de discussão ímpar na história da ciência, tá? Que o seu predecessor, o cara que foi lá atrás dele estudar junto com ele, porque sabia da inteligência e do modelo do Rutherford, o famoso Niels Bohr, mas eu já vou comentar sobre ele, foi uma chave para o entendimento do átomo, uma mudança de paradigma na estrutura desse modelo atômico. Mas eu gostaria somente de lembrar para vocês que, por conta dessa conformação atômica que o Rutherford propôs então para o modelo, os elétrons ao redor de um centro, os elétrons
como uma espécie de planetas orbitando ao redor do núcleo atômico, que seria uma espécie de sol, de uma estrela ali, que alimentaria todos os outros planetas, a gente tem esse modelo aqui, conhecido como o modelo, deixa eu só dar uma notada aqui, de sistema planetário, tá? Então seria uma espécie de sistema planetário, um sistema solar ou sistema de galáxia, enfim, seria uma espécie de sistema sistema planetário. Beleza ou não beleza, maravilhosos? Então, é isso que temos que tirar de conclusões do estudo do modelo de Rutherford. Mas, calma, porque precisamos entender esse experimento fantástico que Rutherford propôs utilizando as folhas de ouro. Segura aí que isso já volta com esses experimentos, beleza?